Neste exercício de hoje, exercício dia 24, nós estamos abordando a nossa revisão falando sobre tipo de solo, tá? Então, relembrando novamente, lá nas nossas aulas anteriores, a gente falava sobre o solo argiloso, o solo mífero, o solo arenoso, tá? E hoje a gente volta fazendo essa fixação para que a gente possa fazer esse reconhecimento, tá bom? Então vamos lá. Exercício número 1. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O solo com muita argila são muito permeável. Veja bem que aí eu estou falando de solo argiloso. Será que o solo argiloso ele é permeável? Não, né? Então, a nossa resposta aí vai ser uma resposta falsa. Ele não é permeável, ele é impermeável. Ou seja, ele não retém a água. A água ela fica toda empoçada, tá bom? É difícil de infiltração. Próximo. As minhocas contribuem para a fertilidade do solo. Será que as minhocas executam essa atividade de fertilizar o solo? Verdadeiro ou falso? Então aí a nossa questão é verdadeira. Então nós vamos perceber que as minhocas elas têm um papel fundamental para ajudar na fertilização do solo. Essa ajuda das minhocas ela contribui de diversas formas. Por exemplo, quando as minhocas cavam seus túneis no solo, vai facilitando com que as plantas possam fixar mais suas raízes. E além disso, quando a minhoca vai passando, como é o abrigo dela, ela vai fazendo as suas necessidades fisiológicas, né? Então as suas fezes vai servir como adubo para as plantações, tá bom? O furo no fundo dos vasos ajuda a evitar que as plantas fiquem encharcadas de água. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Então a questão aí também é verdadeira. Então quando você vai plantar uma planta num vaso ou numa lata, sei lá, você tem que fazer um furo no fundo do vaso ou da lata onde você vai plantar, para que a água que você regar sua planta não fique empoçada, tá? Porque veja bem, a planta ela precisa de água, mas em algumas situações ela não precisa tanto de água, porque se tiver água além do normal, ela vai ficar encharcada, tá? E muitas das vezes ela acaba morrendo. Número 2, vamos lá na questão número 2. Vamos ver o que o nosso exercício está pedindo aqui no número 2. Associe os termos do quadro com as características correspondentes. Aqui nós estamos falando de tipo de solo. Nós temos o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. Vamos lá? É bastante fértil. Estamos falando de quem? É bastante fértil. Então aí nós estamos falando do solo umífero, tá? Letra B. Fica muito encharcado depois de uma chuva forte, tá? Fica muito encharcado depois de uma chuva forte. Qual é o tipo de solo? Vamos lá? Então aí, veja bem que ele não vai, o solo não permite que a água infiltre no solo, tá? Então aí nós temos um tipo de solo chamado argiloso, aquele solo que ele fica compacto, impedindo que a água infiltre no solo. C. É muito permeável à água, quer dizer que aqui a água ela vai passar com facilidade, tá? Só fazendo
uma retrospectiva aqui. Quando eu digo assim, bastante fértil, aqui ele contém vários tipos de nutriente, tá? Mas veja bem, se o agricultor plantar, vamos supor assim, 3 anos seguidos no mesmo local, no primeiro ano a produção dele vai ser excelente, porque o solo está rico em todo tipo de nutriente. No segundo ano, aí ele já vai sentir uma diferença, tá? A produção dele já não vai ser mais como era antes. No terceiro ano, já vai ser muito mais pobre, porque os nutrientes já não existem mais em quantidade adequada para que ele possa tirar uma boa produção, tá? E aqui, na letra B, quando nós falamos de solo argiloso, então esse solo argiloso também ele não é rico em nutriente, diferente lá do solo umífero, que é rico em nutriente. O solo argiloso, ele já não é tão rico em alguns nutrientes. Assim também o solo arenoso, ele é permeável, ele deixa a água infiltrar, mas ele não é tão rico em nutrientes, tá? Ele contém uma quantidade de nutrientes, sim, mas não é uma quantidade suficiente assim para todo tipo de vegetação. Questão de número 3. A questão de número 3, veja bem o que nós vamos trabalhar. Ele está dizendo assim: analise a questão e responda. Suponha que você tenha um vaso de barro. Presta bem atenção que aí é uma resposta assim pessoal, tá? Mas você vai exigir, analisar bem a questão, aí você vai responder, tá bom? Então vamos lá. Suponha que você tenha um vaso de barro para um plantio e vá usar no lugar da lata. Que providência você tomaria em relação à lata antes do plantio? Veja bem que aí a gente está abordando a seguinte situação: como é que você vai proceder para plantar, tá? Ou seja, você tem a lata, mas como é que você vai fazer para plantar nessa lata? Então aí eu não vou responder, porque você vai analisar a questão, aí você vai tirar suas próprias conclusões. O que deveria ser feito para que você pudesse plantar essa planta nessa lata? Tá bom? Então aqui foi a correção do nosso exercício referente ao dia 24.